Vamos falar sobre a novela? Vamos lá, essa Mais história da tarifa novela? aí do transporte. Vamos a mais um capítulo da novela. Estamos aqui desde segunda-feira acompanhando essa. Transportes públicos, gente, então... A gente acompanha desde segunda e o Palácio dos Bandeirantes acompanhando e monitorando essa história desde a tarde de sexta-feira. Não é? Com o oficial de justiça lá. Tentando encontrar alguém. Atendendo a decisão da Justiça, então, o governo voltou a cobrar os valores antigos das tarifas de integração do metrô e da CPTM, dos ônibus também. Isso vale para os bilhetes mensal e 24 horas. A gente vai ver como essa história se desenrolou, esse imbróglio todo. Vamos começar por aí. Nos últimos dias, a atenção de quem usa o transporte público na Grande São Paulo estava voltada para as catracas. A dúvida era sobre os valores das tarifas. Ontem, no fim da tarde, 2 fatos acabaram com a indefinição. No Palácio dos Bandeirantes, o governador foi oficialmente notificado sobre a liminar que determina a suspensão dos reajustes. E a Justiça resolveu negar o pedido do governo para suspender essa liminar. A decisão foi do presidente do TJ, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Ele entendeu que o Estado não apresentou um detalhamento técnico que justificasse um reajuste acima da inflação e que comprovasse que, sem esse aumento, o orçamento do Estado ficaria comprometido. Na decisão, o desembargador afirma que a planilha trazida pela Fazenda do Estado é singela e despida de dados concretos. O governo diz que vai recorrer da decisão nas próximas horas. Todos os dados foram apresentados, nós vamos apresentar outros dados acessórios, os dados de usuários no metrô, na CPTM, na MTU, na SPTrans, dos ônibus, enfim, todos os dados mostrando que 2/3 da população que se utiliza dos ônibus, 62% da CPTM e 51% do metrô estão sujeitos à tarifa unitária. Portanto, seria muito pior se nós tivéssemos que dar um aumento linear na tarifa, prejudicaria ainda a maioria da população se nós tivermos que fazer isso. Quem pagou o novo valor nos últimos dias não vai ser ressarcido. O secretário diz que, com a suspensão do reajuste, os cofres públicos vão sofrer um impacto milionário. No caso da CPTM do metrô, cerca de 200 milhões. E no caso da SPTrans, 300 milhões. Então é evidente no exercício de 2017. Nós vamos estudar de onde efetivamente vamos ter que colher esse dinheiro para o sistema ficar equilibrado. É o papel, né? É cada um com a sua luta aí, Não tentar é? encontrar uma maneira de oferecer É o que a aí gente o melhor. faz em casa todos os dias, né? Tentando ali fechar é. as contas para ver como é que a gente consegue fechar o mês também. Tira um pouquinho dali, vai um pouquinho para cá Espreme e assim daqui, segue. espreme dali, num momento super difícil, né? Ainda mais com aumentos propostos acima da inflação, inclusive, Sem como dúvida. foi bem lembrado aí, né? Pela Justiça. Sim. Então é encontrar uma maneira. Vai fazer o quê? O que a Justiça entendeu nessa história é que parte da população seria penalizada. Isso a gente falou no primeiro dia aqui. A gente, independentemente de discutir o percentual das pessoas que usam ou não, a gente falou aqui no primeiro dia, na primeira hora, quando a gente soube desse aumento. Quem que vai pagar mais? É quem mora mais longe e quem usa mais meios, né, de transporte para chegar ao trabalho. É a camada mais pobre. É a o mais camada que mora mais afastada do centro, né? É a que tem mais dificuldade para poder acessar o seu local de trabalho. E aí fica, por outro lado, esse outro discurso também, que é até um pouco ameaçador, dizendo assim, então a gente tem que aumentar tudo. Gente, Aí ameaça do aumentar jogo. o unitário, né? Então, que é o 3,80. aumentar o unitário, aumentar tudo. Então, assim, mas é do jogo, tentar encontrar as maneiras, né? É para quem está ali, para poder encontrar as maneiras que beneficiem a população de alguma maneira, né? De alguma forma. Então, enfim, com relação também a essa história do ressarcimento, foram poucos dias, é pouca coisa, mas também isso ninguém vai ser ressarcido, quem pagou a mais, mas tinha uma decisão judicial e um contratempo ali de encontrar, né, o governador para que ele fosse notificado e com a ciência do Palácio dos Bandeirantes, né, o que é mais importante. Então, assim, se tivesse que ter um reembolso aí, convenhamos que isso daí estaria na conta aqui da Avenida do Morumbi, né? Vamos recordar como ficam as tarifas do transporte público da capital, então. Então vamos lá, Rodrigo, a gente tem aqui, ó, R$ 3,80 é o bilhete unitário. Esse não tinha sido alterado de forma nenhuma, né? A integração voltou para R$ 5,92, tá? Então esse daí é que é essa grande mudança. E aí o bilhete 24 horas, que é muito usado por turistas e tal, o comum custa R$ 10, o integrado para usar em todos os modais R$ 16, né? E o bilhete único mensal comum volta a custar R$ 140 e o bilhete único mensal integrado volta para os R$ 230. Então, são os valores que a gente tem aqui, voltaram para o que era antes, né? Bom,
Pode ser que se tenha mais um recurso, que eles vão recorrer. E aí, se houver mais uma decisão da Justiça, que a Justiça avalie se realmente está dentro dos parâmetros possíveis. Enfim. Claro. Quem já pagou aquele valor mais caro na segunda e na terça, então só reforçando, não será ressarcido, mas ainda tem alguns detalhes da EMTU. As tarifas das linhas de ônibus intermunicipais da região do ABC, de Sorocaba, do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, voltam ao valor antigo a partir do dia 13. Então são algumas cidades aqui da região metropolitana, né? Então as passagens das linhas intermunicipais nas regiões metropolitanas de Campinas, Baixada Santista e Corredor ABD não estão incluídas nessa determinação judicial, tá? Então essas ficaram de fora. Então uma parte dia 13 volta ao preço anterior e outra parte continua com o aumento. Continua com o aumento. Então nesses casos os reajustes estão mantidos. Você vê que engloba o ABC, mas não o Corredor ABD. E também algumas cidades do interior aí. E algumas cidades do interior. Vamos ver como é que está a movimentação em alguns terminais de ônibus, metrô e trem da capital para saber se os passageiros estão sabendo da novidade, se realmente já estão pagando menos, se tem informação com relação às planilhas aí, às tarifas, quer dizer, às tabelas de preço, desculpa. O Guilherme Pimentel está lá no Terminal Pinheiros e vai contar para a gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Glória. Bom dia a todos. Sim, eu estou no Terminal Pinheiros. A gente passou por alguns terminais durante a madrugada. A gente foi no terminal do Campo Limpo, na Lapa, e depois viemos para cá para saber se esses preços voltaram a ser praticados como antes do aumento. Encontramos uma pessoa aqui recarregando o bilhete único dela, o mensal. Ele falou que realmente na terça, ele tinha tentado, na segunda-feira, aliás, ele tinha tentado recarregar, estava R$ 190. Por algum motivo ele não recarregou. Hoje ele veio aqui, o preço já estava de volta aos 140. Conversamos com algumas pessoas que tinham reparado já essa suspensão da tarifa. A gente até fez um teste, nós mesmos, pegamos um bilhete único, passamos na catraca do ônibus, marcou lá R$ 3,80, depois fomos na catraca da CPTM, marcou R$ 1,34, totalizando a tarifa da integração ônibus CPTM de 5,14. Esse é o valor madrugador, né? Naquele horário entre 4 da manhã e 5h35, a tarifa não é 5,92, como agora disse, é 5,14. Portanto, esse valor ia para 6,10 com o aumento da tarifa. A gente constatou que ele está de volta realmente ao que era antes. Mas o que eu achei curioso é que muita gente ou não sabia do aumento ou nem tinha percebido na segunda e na terça que tinha acontecido esse aumento. As pessoas realmente, muitas pessoas falam assim, já estou tão acostumado a passar o bilhete ali na catraca, eu nem vejo o valor que desconta. Importante ficar de olho, né, no que está sendo cobrado, no que está sendo cobrado diariamente dessas pessoas que usam esses serviços todos os dias. Uma outra coisa que a gente notou também é que não tem nenhuma sinalização visual dessa mudança, nem da mudança do aumento e nem da mudança da volta para que era a tarifa antes do aumento. Um funcionário da SPTrans disse para a gente que essas placas existiam aqui no Terminal Pinheiros, pelo menos, elas foram retiradas quando aconteceu o aumento, e aí como ontem a Justiça mandou suspender esse aumento das tarifas, o preço voltou ao que era e, portanto, ainda não tem nenhuma sinalização visual novamente. O desejo das pessoas é que essa suspensão seja permanente. Rodrigo, Glória. Valeu, muito obrigado, viu, Guilherme? É isso, né? Muita gente também carregou antes, né? E daí do aumento nem percebe, continua ainda tudo estava igual. pagando o valor antigo, o valor sem o aumento, né? Então não percebeu mudança. O pessoal carregou depois dessa decisão aí do aumento, é que percebeu maior a mudança. Bom, vamos para o Globocop. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto aí com relação ao aumento. A gente vai monitorar, inclusive, durante toda a manhã. Tem também uma entrevista coletiva programada agora cedo, por volta de 7h30 da manhã, com o secretário, que já disse aqui, o secretário estadual dos transportes metropolitanos, o Clodoaldo Pelissoni. E vai estar junto com o secretário municipal dos transportes também aqui da cidade, porque queira ou não, isso também, apesar de ter mantido 3,80 a tarifa aqui até agora, não ter entrado nessa discussão aí da Justiça, mas São Paulo participa da integração também, então por isso os dois vão estar juntos. Vai estar junto. E a expectativa com relação ao que a gente sabe é que eles vão recorrer mais uma vez, tanto o Estado quanto a Prefeitura, de uma maneira. Já anunciaram, inclusive. Então agora vamos ver o tom que vão discutir isso aí. Logo cedo a gente acompanha aqui.